Senhoras e senhores, mais um episódio aqui de Venture Fellows Podcast. Antes de começar aqui, só vou pedir um favor, dá o like, comenta, compartilha, faz o que você quiser com esse conteúdo aqui, manda para quem você acha que precisa a ter acesso da melhor qualidade possível. Hoje eu estou com uma convidada especial, que eu já trabalhei com ela, então para mim ter um carinho especial ter ela aqui presente aqui com a gente, que é a Maíra Castro. Hoje ela é partner da Supera VC e possui uma trajetória super completa no ecossistema. Então, trabalhou como consultora estratégica da Monitor Deloitte, operadora K-Ups como o L-Hub, né, o antigo XP, o LX XP, investidora de Venture Capital também pela Kazakh Ventures, ela atuou lá, além de atuar hoje pela Super AVC, tem MBA pela Chicago Booth, parça do Paulo Guedes, e formação na FGV. Então ela tem muito rigor analítico, muita inteligência profunda aí, vai ter um papo bem legal, porque tem uma visão tanto da operação, né, quanto do investidor de Venture Capital. Então, Maíra, seja bem-vinda aqui ao Venture Fellows Podcast. Obrigada pelo convite. Muito bom, Maíra. Bom, vou começar já com umas pedradas, hein? Vamos lá. Primeira pergunta que eu queria fazer para você, Maíra, entrando aqui nesse podcast aqui com a gente, você tem uma trajetória que pouca gente consegue, né? Então, quando você olha no ecossistema de Venture Capital, os VCs adoram quem tem MBA nos Estados Unidos, quem tem experiência em consultoria estratégica, quem tem experiência também em startups que deram sucesso, como, por exemplo, o Gympass, ou empresas um pouco mais maduras, como a LX e a XP. E agora, hoje, você está na cadeira de investidora de Venture Capital, né? Você está olhando tudo que as startups estão fazendo, só que você já teve do outro lado, você sentiu a dor aí do empreendedor como uma das key employees, principalmente no Gympass, na época que a gente também teve a oportunidade de trabalhar Uhum. juntos. E aí, olhando para trás, do que você já performou em toda a sua carreira profissional, qual que foi a decisão de carreira que foi mais contraintuitiva que você tomou até hoje? E por que que ela fez sentido olhando hoje? Boa, eu acho que até tive mais de uma decisão ao longo da minha carreira. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa curiosa, então eu mudei bastante de papéis e quis trabalhar em setores e funções diferentes. Mas talvez, acho que a mais contraintuitiva foi a mudança, né, justo de sair do papel de investidora para ir para o papel de execução e trabalhar, né, numa startup, né, sair de um fundo, que costuma ter uma visão meio glamurosa do papel do investidor de VC, que na prática não é tão glamuroso assim, mas, né, para fora parece que é. E aí assumir um papel, e quando eu fui para o Gympass, né, que era uma startup ainda early, assumi uma cadeira de head de operações, então para algumas pessoas parecia que era talvez um passo lateral ou até um passo para trás de carreira, mas foi uma experiência muito rica, e eu lembro, né, nesse papel de operações, um dos times que eu tinha era o time de CX, então quando dava os picos de demanda ali no atendimento, eu parava tudo que eu estava fazendo e ia atender telefone de cliente. Então podia parecer uma decisão de carreira ali meio contraintuitiva, mas foi riquíssimo, né, tudo que eu aprendi lá e depois nos outros lugares que eu passei, eu acho que, me fizeram ser uma investidora, melhor. Hoje eu sinto isso nas conversas com os empreendedores, acho que eu consigo ter muito mais empatia e traduzir o que está por trás. Às vezes o empreendedor conta ali uma história bonita, eu sei que não é essa história bonita, que teve muito perrengue ali por trás, que teve muita noite, não dormida e tudo mais. Então eu acho que isso hoje me ajuda bastante a construir essa relação com os empreendedores e ter mais empatia. E aí, nesse movimento, você sentiu que você ganhou alguma coisa ou perdeu alguma coisa fazendo essa transição? Tipo, o que que você ganhou? O que que foi bom e o que que foi ruim dessa mudança? Eu, ganhei muito, que eu acho que ter essa experiência de fato do dia a dia, de execução, como eu falei, eu acho que eu consigo entender muito mais o que o que o empreendedor está falando, consigo dizer, né, o que é fácil, não é fácil fazer quando o empreendedor vem e me mostra um plano, "Ah, aqui o plano nosso plano de crescimento para os próximos anos". Eu sei que não é fácil desse jeito, é só falta eu contratar uma pessoa, só preciso de dinheiro para trazer um desenvolvedor ou para fazer essa feature que está faltando. Então eu acho que eu aprendi muito do que é esse dia a dia, as dificuldades, como é solitário para o empreendedor, né, o quanto é solitário às vezes o dia a dia ali, e a importância como investidor agora, né, no papel como investidora de novo, o meu papel ali é, no fim, um pouco ser até uma terapeuta, ou ser a pessoa que ele confia, que ele pode falar, pode desabafar, trazer, né, os dilemas, mas eu sei que ele não vai trazer tudo, porque cada um tem o seu papel, então eu tenho, acho que muito mais conhecimento
e hoje experiência para também saber interpretar nas entrelinhas o que ele está falando e o que ele não está falando também. E qual a habilidade de venture capitalist, né, na casinha do investidor, você entende que mais te ajudou quando você estava na operação, por exemplo, de um Well Hub? Eu acho que ter tido essa visão antes com certeza ajudou, que é também, no fundo é um jogo muito de alinhamento e desalinhamento de incentivos, né, essa relação entre o investidor e o empreendedor. Então acho que ter tido a visão do investidor, quando eu fui para a execução, eu sabia o que era um pouco a expectativa ali do investidor, né, ritmo de crescimento, escalar geograficamente muito rápido, mais devagar, estruturas de time, como usar o caixa, fazer gestão de caixa. Então acho que tem uma série de coisas que eu sabia que é o que está na cabeça do investidor, por consequência era o que provavelmente o empreendedor estava sendo cobrado, né, no caso do Gympass ali, César e o time. Então eu sabia como que eu deveria estar né, operando o meu dia a dia, porque eu sabia que a empresa estava sendo cobrada pelos investidores por aqueles, por exemplo, aquelas métricas ou aquelas decisões. Isso é uma boa reflexão, porque eu penso nas pessoas que não tiveram a oportunidade de trabalhar como investidoras, né. Nós no Brasil, a maioria das pessoas que se formam na faculdade, eu pelo menos, a gente não tem tanto a visão de VC quando a gente vai trabalhar numa startup. Ou seja, a gente não tem um texto macro do que está acontecendo na vida para Uhum. tomar de decisão. A gente está olhando um micro da operação da empresa específica. A minha dúvida você tendo essa perspectiva do investidor te dava uma vantagem competitiva em relação a todas as outras pessoas que estavam trabalhando com você, no sentido de ter uma visão macro para ter uma política melhor com o fundador? Existia um pouco disso? Talvez um pouco, porque eu acho que eu ajudava no sentido, assim, de eu saber o que que é prioridade. Acho que talvez eu sabia isso um pouco mais, como eu sabia o que que o board estava cobrando do founder, isso me ajudava quando eu estava definindo as prioridades ali das minhas áreas, do que eu estava fazendo, porque eu talvez já tinha isso um pouco mais claro, ou um pouco mais alinhado. Mas eu vejo hoje de volta no papel de investidora, o como faz falta os empreendedores não conhecerem a dinâmica do fundo, não conhecerem os economics dos fundos, né, como que eu como investidora, ganho dinheiro, como eu sou cobrada, para quem que eu respondo. Então eu acho que isso não entender a dinâmica do investidor, do fundo, eh, eu acho que isso faz diferença. O empreendedor que entende, que conhece, ele consegue ter essa coisa do alinhamento de incentivos, né, de novo. Consegue entender melhor essa dinâmica, saber mais o que falar, como que ele consegue ser objetivo nas reuniões. Em geral, o pitch deck eu faço várias reuniões por semana, é 1 hora de reunião, é muito pouco tempo que eu tenho e o empreendedor tem de explicar o que é a tese, de convencer que eu sou uma boa investidora. Então, se ele entende a dinâmica, isso fica também, acho que mais fácil. Na sua avaliação, avaliando todos os empreendedores que chegam até você, eles têm a visibilidade de como opera o fundo de venture capital para eles terem a negociação com você? Ou eles vão totalmente seco do tipo, cara, preciso da grana, me dá a grana e vão para cima? É. Como que é o sentimento que você tem aí, Acho avaliando? que a maioria não entende. Por exemplo, acontece às vezes vem um empreendedor e fala: "Não, eu preciso desse cheque pequeno, é só R$ 200.000, ou 500.000 que eu preciso e depois eu já vou ver minha operação já vai ficar break even e eu nem vou precisar mais fazer rodadas seguintes". Aí eu falo: "Ótimo, parece ser um bom negócio, mas não para um fundo de venture capital". Então eu como fundo, uma das coisas que a gente avalia ali, que a gente olha, é a capacidade da empresa ser uma empresa, né, exponencial, ser um unicórnio um dia, que tem um mercado enorme e que essa empresa vai ter capacidade de escalar. Porque eu ganho dinheiro se a empresa escalar pra caramba. Então uma empresa que vai fazer uma rodada só de capital e não vai levantar, vai fazer o seed e não vai fazer um Series A, Series B, é muito difícil uma empresa dessa virar um unicórnio. O empreendedor, às vezes, ele acha que isso vai ser positivo para o investidor, no fundo, provavelmente não, porque eu quero empresas que têm potencial de ser, no mínimo, um unicórnio, então empresas que vão precisar de outras rodadas. Qual remedinho você daria para esse empreendedor, para ele já estar vacinado, chegar a você e falar, cara, esse cara sabe o que ele está falando, para vir com essa maturidade, né? Não vir assim, tipo, me dá essa grana aqui, beleza, deixa eu ir embora. Hum. Para enxergar esse contexto que o VC tem e quem está nesse mercado enxerga, mas que é a minoria. É, uma coisa que eu acho que funciona muito nessa relação, o empreendedor quando vai falar com o investidor,
mas que para várias outras situações na vida quando você vai falar com um cliente ou está recrutando para um emprego novo, conhecer muito bem o que é essa outra empresa, né, ou na figura do investidor, como que ele ganha dinheiro, quem são os pares ou qual é a dinâmica. E hoje em dia tem muita informação disponível, né, na internet. Então pesquisar, vou falar pela primeira vez com fundo de venture capital. Pesquisa um pouco como é a dinâmica, como é essa coisa do alinhamento de incentivos, quais são as situações que tem desalinhamento e que é ruim. Uma discussão que eu tenho tido muito com amigos e empreendedores é: toda empresa startup deveria levantar dinheiro com um fundo de VC? Não, tem situações que não faz sentido. Estudar um pouco isso e entender, acho que o principal do lado do investidor como, em geral, os investidores avaliam uma startup. Tem ali um framework básico ou 5 ou 4 critérios que todos os fundos, todos os investidores vão olhar. Então é importante o empreendedor conhecer, por exemplo, o tamanho de mercado, tem que ser um tamanho de mercado grande o suficiente para sua empresa conseguir mostrar que a tua empresa vai atuar num mercado tão grande que você pode ser um unicórnio. Potencial de saída, o investidor está sempre olhando isso, porque aí é o jeito, é a minha responsabilidade, em algum momento dar uma saída para esse investimento. Então, avaliar em mim, o modelo de negócios da minha empresa, ou eu estou em um setor que costuma ter transações de liquidez, de M&A, ou faz sentido uma empresa desse setor ou do modelo de negócio que eu estou montando um dia fazer um IPO. Então, coisas assim que eu acho que vale o empreendedor estudar um pouco antes de ter a primeira conversa ali com o investidor. E aí, durante todo o seu histórico, né, avaliando centenas e centenas de pizzas, eu não consigo nem imaginar a quantidade de pizza que você já deve ter rodado aí na sua mão. Qual que é o erro que você não aguenta mais ver, que sempre se repete, que você gostaria que os empreendedores parassem de cometer quando eles fossem fazer uma rodada de série Seed ou série A? Qual que é o erro que eles falam assim, cara, pelo amor de Deus, para? Eu acho que tem uma coisa que acontece mais do que eu gostaria, que é o empreendedor que foca muito na solução e menos na dor. Em geral tem ali um slide de dor, que também os empreendedores pegam os templates que tem por aí, né, de pitch deck. Então costuma ter um slide com a dor, mas na maioria das vezes é algo muito superficial. E aí a gente faz perguntas para aprofundar e o founder nem sempre responde com profundidade, assim, dominando o que é a dor, o tema. Então, às vezes é uma situação, uma dor que o founder viveu aquilo na pele, ou já trabalhou por muitos anos naquele setor específico. Esses founders, em geral, conhecem bem da dor e conseguem dizer o que acontece se não tem uma solução para aquilo. O cliente vai perder dinheiro, vai deixar de ganhar, que soluções que já existem, o que, hoje esse cliente que não tem a solução dele faz, já que não tem a solução, o que, que ele faz no lugar. Então, tem muito founder que vem assim, ah, não, existe essa dor, mas a minha solução é isso, e passa um pão falando da solução, falando às vezes de produto, e eu, apesar de ser de produto, adoro falar de produto, mas o principal, justo a gente aprende, é a dor, é focar na dor e não e menos na solução, ainda mais early stage. Você tem uma ideia do que é a solução, do que vai ser o teu produto, de quais vão ser as features. Você tem que ter flexibilidade para ir mudando. O principal é conhecer muito da dor e mostrar essa obsessão em resolver aquela dor. E você tem algum exemplo concreto? Você não precisa citar nomes, tá? Se quiser, ótimo, beleza, a gente joga os spoilers aí, mas você não precisa citar o nome de algum caso que alguém, founder, uma startup tinha muito potencial e acabou cometendo erro como esse. Acho que eu não consigo lembrar de um caso específico, mas eu acho que é comum ter empreendedores que focam muito na ideia, no jeito de resolver o problema, né, no produto, e líderes de produto também acontece isso, foca muito no que é a feature e esquece de que tem uma dor ali por trás. Talvez eu vou dar um exemplo de produto, na verdade é menos no modelo da startup toda, mas para exemplificar, era uma situação, uma solução, para empresas de atendimento, de serviço, que recebe o cliente na porta. E o líder de produto queria desenvolver um aplicativo para, né, não, para facilitar, a gente tem que ter uma versão, mobile, e a gente dá para recepcionista e ela vai ficar, né, atendente, vai ficar com o aplicativo. E aí eu achei estranho, enfim, mas a gente foi fazer o teste de campo e entrevistar as pessoas,
E a maioria das pessoas que a gente conversou, as atendentes, falavam: "Imagina, eu não tenho tempo, eu não posso, não fico com o celular, eu tô aqui na recepção falando com o cliente, eu não consigo parar para olhar, espera aí, deixa eu pegar aqui o celular e olhar". Então, estava tão focado ali: "Não, eu preciso ter esse produto porque, né, faz sentido ter a versão mobile, todos os, né, os outros produtos têm, a gente tem que ter também". Mas naquela situação específica de uso, não era a atendente que usava o produto, era talvez alguém, o gerente, alguém que mais administrativo, então não fazia sentido ter aplicativo para aquilo. E aí na ponta oposta, né, tem alguma coisa que os fundadores subestimam muito que eles têm, em que vocês valorizam pra caramba, que eles não têm noção de quão valioso é? Eu acho que, para mim, a coisa que mais importa, e a gente fala: "Ah, o investidor, a gente investe nas pessoas, não na ideia". E isso para mim por trás, é porque isso é verdade, né, e a gente tá investindo na capacidade de execução do founder, na capacidade de tomar decisões difíceis, de lidar, né, com situações de crise, de saber o momento certo de pivotar, de aprender rápido. E eu acho que tem muito empreendedor que tem isso, mas não conta. Na hora que ele vai se apresentar, é muito comum o empreendedor já começa falando pitch, liga ali um on, e o cara começa a falar dor, solução, tamanho de mercado. Cara, mas quem é você? Por que que você quer resolver esse problema? Por que que você acha que você é a pessoa, né, você e o seu time, que vão resolver essa dor? Me mostra evidências, me conte histórias, evidências de que você tem essa capacidade de execução. E mesmo que não tenha sido empreendedor antes, né, se foi empreendedor, conta as histórias, mesmo que tenha dado errado. É aprendizado, é riquíssimo, mesmo que tenha dado errado. Não contar, acho que gastar um pouco mais de tempo contando e mostrando, né, que tem essa capacidade de execução, eu acho que é super importante, e às vezes bons founders que têm isso, passam por cima e já vai direto para o modelo de negócios e fala: "Mas espera aí, eu não sei se você é o cara certo". E aí nessa ótica de avaliar pessoas, né, que você já até respondeu uma pergunta que eu ia fazer, né, que a gente vê muito: "Ah, a gente investe em pessoas, não em ideias". E parece um senso, que pessoas maior do que ideia, né. A gente viu isso no próprio Well Hub de Gimpass, com todo o histórico lá. Quais são os critérios que você utiliza para avaliar as competências, habilidades, e até a inteligência emocional de um founder antes de tomar a decisão de que vai investir neles? Eu acho que a gente olha muito isso da, né, a gente no due diligence vai tentar entender esse histórico, o que que ele já fez. Conversar, a gente sempre faz, reference check, conversa com pessoas que já trabalharam com um founder, pessoas que estão, se já é uma startup rodando, conversar com a liderança, conhecer. Então acho que a gente tenta olhar muito isso, capacidade, né, liderança. É um founder que consegue atrair talentos, consegue contratar pessoas boas, traz pessoas que já trabalharam, então o cenário ótimo é o founder que chega já contando: "Não, eu tenho esse time, eu trabalhei com tal pessoa lá atrás". Então isso é um sinal quando a pessoa traz pessoas que já trabalharam com ela no passado, de que é um bom líder, de que as pessoas gostam de trabalhar com ela, de que é alguém que, né, consegue, traduzir a estratégia para o time. Então isso é uma das coisas que a gente olha. Exemplos de casos de resiliência, exemplos de situações que teve que tomar decisões difíceis, pivotar, né, teve outra empresa, ou mesmo que não tenha tido, não tenha empreendido, mas mostrar, assim, que a pessoa vai conseguir ter essa inteligência emocional, e estômago para dar conta do negócio. A gente sabe que é muito turbulento startup early stage, então alguém que já tenha vivido, mesmo que em outros contextos, mesmo que não tenha sido empreendendo, mas tenha vivido esse contexto de incerteza. Quando a gente fala de due diligence, reference check, é uma caixa preta para quem está fora do mercado e está fazendo fundraise, né? Normalmente o empreendedor nem pensa que vão fazer due diligence dele. Ele vai pensar assim: ah, beleza, conversei com o Milton aqui. Ô, Milton, me passa a indicação, eu vou falar com essas pessoas, né? Uhum. A gente não tem acesso a essa informação. Como na prática o fundo de VC faz due diligence de competências técnicas, profissionais, emocionais? Como que é na prática isso? Você pergunta para Boa. o próprio fundador ou você vai no mercado desbravar, fazer um friends check meio que escondido, assim? A gente faz isso também. Eu acho que tem o due diligence mais padrão, que é pedir documento. Se a empresa está no papel, aí não tem quase nada, né, mas se ela já tem ali um pouco de tração, já tem um tempo de operação, então a gente pede todos os documentos financeiros, vai olhar os financials, como é que está evoluindo receita. A gente sempre pede o business plan, né, para entender que o empreendedor está planejando. E aqui uma coisa que eu acho legal contar, não é que, eu espero
que o empreendedor saiba e tenha alta curiosidade na previsibilidade ali, na construção do business plan para daqui 3 anos. É mais para a gente ver o bom senso do empreendedor, do que ele está colocando que a empresa, né, vai crescer, o quanto a empresa vai crescer nos próximos anos. Então é mais um sanity check ali para checar o bom senso do empreendedor, do que acreditar que de fato ele consegue prever, porque como a gente falou, muda muito, ainda mais early stage, vai mudar mercado, muda o produto, pivota, então a gente sabe que vai mudar, por isso que a gente aposta na pessoa. Então tem essa parte de olhar documentos, olhar os materiais, e aí eu acho que a parte mais soft skills, então a gente sempre pede para o empreendedor passar alguns contatos, e a gente então, né, obviamente o empreendedor sabe que a gente vai procurar essas pessoas. A gente sempre faz feedback com clientes também, de novo, quando a empresa já está operando. E aí a gente pede uma lista de pelo menos 5 clientes para a gente entrar em contato, perguntar. E aí nessas conversas de feedback, a gente perguntava, né, qual é a tua satisfação? O que que você usava antes? O que que é melhor? Como compara essa solução com a outra que você usava? Como que é o atendimento? Então a gente faz ali algumas perguntas básicas. E uma coisa que eu gosto de fazer, aí é sempre anônimo, né, tanto o feed reference check com pessoas que já trabalharam, enfim, ou convivem, e também de clientes, aí eu faço um resumo e compartilho com o empreendedor. Então, como é anônimo, né, ele não vai saber quem falou o quê, mas eu acho importante também dar esse Maravilhoso feedback isso. para o empreendedor. Então a gente compartilha de volta: "Ó, tá aqui os principais pontos que apareceram nas conversas que a gente teve". E aí, por último, a gente faz sim esse reference check nosso, então a gente procura na nossa rede quem que a gente conhece que, também conhece aquele empreendedor, que já trabalhou junto, outros investidores, é muito comum, pega o investidor atual, a gente, né, conversa, pede feedback para o investidor, para ficar aí mais confortável nesse lado mais soft skills, inteligência emocional do empreendedor. Você tem algum exemplo de alguma situação inusitada quando vocês foram fazer due diligence que foi deal breaker? Falou, putz, descobrimos isso aqui, cavucamos ali. Eu acho que durante o due diligence, não, mas teve uma situação sim, que quando a gente foi fazer o due diligence, era um dos pontos, não foi só por causa disso, mas um dos pontos que era elo, quase um red flag, quando a gente foi falar com pessoas que já tinham trabalhado com aquele, empreendedor, o feedback veio tanto misto ou mais para negativo, no sentido de ser uma pessoa difícil de trabalhar, controladora. Então até tem, né, o de sei lá, o saying, né, que o bom empreendedor, se você vai falar com o chefe do cara quando a pessoa trabalhava numa empresa, talvez o feedback é negativo, porque as características de um bom empreendedor, na maioria das vezes, não é uma pessoa que vai se adequar bem numa empresa grande, com processos, com burocracias. É um cara talvez mais criativo. Então, nem sempre o feedback do gestor anterior, ainda mais se não era uma startup, vai ser uma boa indicação, né, de que ele vai ser um bom empreendedor ou não. Se é alguém que trabalhava em outra startup, aí talvez é um feedback mais válido. Então, mas nesse caso eram pessoas que reportavam para o empreendedor numa outra startup que ele tinha fundado, e aí a gente debateu bastante se a gente deveria, seguir, apesar disso, porque aí a gente ficou muito na dúvida de, esse é um founder que vai conseguir contratar pessoas boas? Dado que pessoas que trabalharam com ele, nem todo mundo gostava, nem todo mundo sabia lidar com ele. Então esse foi um ponto que ficou pelo menos ali um yellow flag. Aí por outros motivos a gente acabou decidindo não investir nessa empresa, mas apareceu isso e a gente debateu ali bastante. E aí eu, agora olhando na receita de bolo da Maíra, né? Se a Maíra tivesse uma receita de bolo, uma planilha, um framework, que você usa internamente para avaliar as empresas que chegam até a Supera, quais métricas que vocês olham? O que são KPIs para essa empresa fazer uma captação, seja de seed ou série A, e qual a diferença das duas, né? Isso aqui fica até uma dica para quem estiver assistindo a gente, para eles saberem quando forem conversar com a Maíra, o que eu tenho que ter de métrica de crescimento ou qualquer que seja o critério para ser bem sucedido nesse relacionamento. Boa. Eu acho que de, framework, a gente até tem sim uma planilhinha, que a gente usa no dia a dia, e a gente costuma montar também, quando a gente aí entra em fase de due diligence de fato, a gente monta sempre de investimentos, né, então tem ali um framework, vamos dizer assim, que a gente olha,
olhando principalmente o que tem de oportunidade, quais são os riscos daquele investimento, os financials, mas acho que essa planilha que tem o principal framework que a gente usa no dia a dia, acho que algumas das coisas que a gente já falou. Então, de um lado tem, o founder e o time. Quem é o founder, qual é o histórico dele, quem são as pessoas da liderança, co-founders, enfim. São pessoas que têm experiências relevantes para aquela a dor ou para aquela tese. Depois, acho que a parte de mercado, então qual é o tamanho de mercado, competidor, tem benchmark internacional, tem alguém que já fez isso e teve sucesso nos Estados Unidos, na Europa, que dá para a gente ter, né, uma referência. Então tem acho que esse lado de mercado. E acho que talvez, por último, a parte de tese, né, de negócios, modelo, então faz sentido a tese, como que essa empresa vai ganhar dinheiro, como vai ser a monetização disso, qual é a estratégia go to market dessa startup. Unit economics, é um unit economics saudável já? E aí talvez até indo para a segunda pergunta, né, diferença de seed e Series A, no seed tem muito mais incerteza, então é menos comum hoje no Brasil, mas ainda tem os casos de empresas que não têm nada de receita. Acho que isso 10 anos atrás era muito mais comum, aquelas empresas B2C, que não tinha nada de receita, mas tinha um número alto de usuários, e aí conseguia levantar seed, Series A, Series B, sem ganhar nada de receita. Hoje em dia já é muito mais difícil. Então eu acho que tem alguns indicadores de unit economics, olha, acho que para as duas, mas é mais comum, acho que no Series A vai olhar mais a fundo. No Seed, acho que talvez isso a gente entende que às vezes o empreendedor ainda está testando o produto, ainda está testando qual é o ICP, o cliente ali, o perfil de cliente ideal, a precificação. Então, às vezes, a gente sabe que isso vai mudar e evoluir ao longo né, do tempo, mas essa é uma métrica que a gente olha, e métricas de aquisição também, payback, LTV, essas são métricas que a gente olha no seed, mas sabendo que isso deveria mudar bastante também. Acho que Series A já espera um pouco mais de maturidade, de solidez, dessas métricas. E acho que de métricas gerais, a gente, no fim, acho que acaba usando, né, o que é o comum do mercado, tem essas referências, enfim, talvez aqui no Brasil, o que é esperado de receita, de uma empresa no estágio seed, então talvez uma receita entre, não sei, 5, 4 milhões de reais a 10 milhões de reais. Series A, uma receita de 15, 20 milhões de reais até uns 30 milhões de reais. Então, tem esses, acho que, benchmarks de mercado que a gente é o que a gente tem na cabeça. Também aí acho que a gente olha principalmente receita, crescimento, aí também, óbvio, os termos da rodada, né, quais são os termos da rodada, qual é a expectativa de valuation do empreendedor, qual que é o tamanho da rodada, a diluição, a gente olha sempre também esse lado do cap table, é um empreendedor que já está diluído no seed, no Series A, se ele já está muito diluído, isso pode ser um yellow flag. E qual biblioteca esse empreendedor pode usar na internet, se é que se tem alguma, para ele poder consultar? Beleza, eu já entendi quais são as métricas, mas eu precisava ter um cheirinho assim do que é relação CAC LTV, né? Cuja aquisição de cliente por lifetime value. Onde que os VCs costumam olhar para até o empreendedor estar mais seguro na hora de falar, eu vou chegar na Maíra, já tem esse número aqui, ó. Na verdade, acho que nem tem uma biblioteca, acho que a gente usa um pouco do que o que a gente conhece das nossas investidas, como referência. E talvez o que tem em público por aí, enfim, tem um tanto de coisas, por exemplo, para os termos de rodada, tem aqui no Brasil, específico do Brasil, tem o Dastela, eles publicam, acho que atualizam todo ano o Napkin, né, que tem ali os grandes números de cada estágio, qual é a expectativa de receita, de diluição, de crescimento. Mas eu acho que esses números mais de tração varia muito para cada modelo de negócios, né, e eu acho que agora com o IA o negócio está ficando mais difícil ainda ter referências. E acho que isso até deve mudar bastante, mesmo essas referências de tamanho de rodada, de valuation, com AI, nos Estados Unidos já está outro patamar, assim, que não dá nem para a gente comparar. Aqui no Brasil está começando a aparecer, uns casos, tipo, zero receita e um valuation alto que os investidores ainda não estão comprando, mas está começando a ter founder achando que vai conseguir. Então eu acho que a gente acaba olhando muito do que a gente tem de dados do portfólio, e essas referências mais básicas aí que tem disponível.
E, Maíra, agora voltando um pouco mais para seu histórico de operação, do dia a dia tocando bumbo, né? Acho que, não sei se na OLX ou na XP, você acabou tocando um time mais de engenharia, produto e UX. Só Uhum, que, pelo que eu conheço você, você veio de um histórico 100% business. sim. Como que você lidera? Porque a gente fala muito de liderar, por exemplo, né? A pessoa que, isso aqui apertou o parafuso, ela constrói carro. Agora, se ela não apertou o parafuso, não constrói carro. Como que a gente traz isso para sua realidade, que vem de um background que não era necessariamente técnico, desenvolvedora, para tocar um time de engenharia? Como que é isso na prática? Foi muito desafiador. Na verdade, foi enquanto eu estava no Gympass ainda, foi logo no começo da pandemia, a gente fez uma reestruturação grande organizacional, aí a gente então mudou ali a estratégia, ao invés de ter um líder de produto, líder de engenharia, um líder de design, passou a ter um líder que olhava como se fosse uma BU todo aquele time. E aí então eu tinha os líderes de engenharia, reportando para mim, além dos líderes de produto e design. E eu acho que foi, a primeira vez na minha carreira que eu tinha um time que eu não sabia o que eles estavam fazendo, eu não conseguia avaliar tecnicamente se o código estava bom ou não. Então eu sabia avaliar o que foi entregue, o produto funciona, não funciona, né, a feature foi entregue ou não. Então eu acho que foi super desafiador, não ter o conhecimento técnico, mas o que eu acho que ajudou muito, então de um lado consegui mostrar para eles que eu sabia fazer as perguntas certas e que eu não precisava entrar no nível de detalhe, e construir uma relação de confiança. Então acho que ajudou, como eu já conhecia essas pessoas, acho que isso sem dúvidas ajudou, ter essa eu já tinha uma relação, né, com esses líderes mais técnicos, mas isso então ajudou a ir construindo essa relação de confiança de: "Olha, eu não vou saber ajudar na parte técnica, mas eu consigo te conectar e abrir portas com as pessoas certas que vão ajudar na parte técnica. Eu consigo ajudar todo o resto". Eu fui mostrando para eles também que eu ia brigar pelo time, que eu ia brigar pelo que eles me traziam do que a gente precisava mudar, precisava construir, precisava conseguir um sistema novo, precisa alinhar tal coisa. Então eu abria todas as portas, brigava pelo time. Então eu acho que no fim a falta do conhecimento técnico fez muito impactou menos no dia a dia, mas no começo eu fiquei: "Meu Deus, e agora como vai ser?". Mas acho que com o passar do tempo, né, construindo essas relações de confiança, mostrando que e eu confiando no time, né, e também tendo e aí uma tática que eu aprendi desde que eu migrei para esse papel de tecnologia, e aí eu fazia, né, fiz isso em todos os lugares que eu trabalhei, é ter uma pessoa, um líder técnico muito, muito bom, que eu confiava e que era a pessoa que eu ia falar: "Olha, o meu desenvolvedor está dizendo que isso aqui não dá para fazer ou que isso aqui vai demorar um mês". É verdade? Então eu tinha sempre alguém de muita confiança, que era a pessoa que eu ia ali e falava: "Olha, isso aqui faz sentido mesmo?", dado que eu não entendia, né, a parte técnica ali, mas para aí com isso eu ia também construindo, confiança ali com o time. Então, no final, é uma questão de você se colocar numa posição vulnerável, abrindo o jogo, jogando o bode na sala, né? Exatamente. Que Exato. gera conexão. Teve uma palestra que você chegou a fazer aí há um tempo atrás, que você falou que existem 4 pilares para um time de alta performance, né? Que é missão, alinhamento, mindset de melhoria contínua e confiança, né? São essas 4 coisas. Dessas 4 coisas, qual delas é o mais difícil de implementar na sua visão e por quê? Eu acho que assim, o alinhamento eu acho muito difícil. Não é: "Ah, eu vou lá, faço uma reunião de alinhamento com os pares, com os outros times e pronto, tá feito o alinhamento e acabou". É uma coisa muito, do dia a dia. Então, ainda mais em empresas maiores, times maiores, é muito crítico ter constantemente, momentos de alinhamento que quanto mais o time vai crescendo, mais vai tomando aquelas pequenas decisões do dia a dia do time, e mais vai afastando, aí cada um vai indo para um lado. Então eu vi, o impacto disso, e aí tem maneiras e maneiras de resolver. E aí é onde tem que tomar muito cuidado, que aí você tem que criar processo para isso, mas tomar muito cuidado para não virar burocracia ou não virar reunião que podia ser um e-mail. Então é muito desafiador, eu acho, essa coisa de conseguir estar perto o suficiente para, né, alinhar as decisões, garantir que está todo mundo indo para o mesmo lado, que todo mundo tem clareza, né, do que está acontecendo, do que é para fazer. Então acho que esse é o talvez dos mais difíceis. E a confiança, né, talvez a gente falou um pouco já disso,
Não é uma coisa que é construída do dia para a noite, é uma coisa que leva tempo, até os times construírem confiança entre si, o líder com o time com o líder, com os pares. Então ter essa confiança, chegar nesse nível de confiança leva bastante tempo, leva consistência, e não é: "Ah, eu confio porque eu sou amiguinha", não, você pode discordar, tem que discordar, mas construir essa relação madura e de confiança leva bastante tempo e isso acaba impactando no alinhamento também, porque são times que não confiam no outro, muito difícil conseguir ter um alinhamento. E qual rotina ou, sei lá, algum ritual que você implementou que ajudou você a garantir que todo mundo tinha um alinhamento? Existe algum playbook que você implementou? Tem algumas coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo, e aí eu replicava nos outros lugares que eu ia. Mas um dos temas que costuma ter muita falta de alinhamento ou conflito é entre o time de tecnologia, e as outras áreas, área comercial, área de marketing, enfim. Então uma coisa que eu fui aprendendo para ter esse alinhamento e ir construindo confiança entre os times é, de um lado, como tecnologia, como produto, chamar o time, os outros times para participarem dos processos. Então, todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre ouvia quando eu chegava: "Ah, porque o time de tecnologia é uma caixa preta. Ninguém sabe o que eles estão fazendo. Ah, eles estão desenvolvendo coisa que não é importante e o que tem que desenvolver, que o cliente está pedindo, eles não querem fazer". Então, trazer eles para o processo. Então, por exemplo, fazer um processo, né, empresas que já estão um pouquinho mais maduras, vão desenvolvendo um processo de priorização de roadmap. Isso eu fiz no Gympass, a gente implementou isso, na OLX já tinha, na XP também já tinha, mas acho que ajudei a influenciar bastante a trazer essas outras áreas para participarem do processo de priorização. Que daí ele não podia mais ter o argumento de: "Ah, eu não sei o que eles estão fazendo, eles estão priorizando coisa que não faz sentido". Amigo, você estava lá junto na priorização, então dá espaço, trazer ele e dá espaço também para ouvir. Aí é muito importante também o time de tecnologia saber ouvir, eh, entender da onde está vindo a demanda, por que que ele está pedindo aquilo, e vice-versa, também o time de tecnologia participar das reuniões das outras áreas. Então eu comecei a ir em reunião do time comercial, do CRO, ele tinha staff meeting semanal, eu falei: "Eu quero estar junto nessa reunião, para eu saber o que está acontecendo e para eu aproveitar e compartilhar o que o meu time está fazendo". Então isso em todos os lugares que eu trabalhei, eu me enfiava nas reuniões das outras áreas, porque eu achava isso muito importante, fazia questão que o time fosse. Ah, o time comercial fica pedindo customização. Vai na reunião PM, vai na reunião junto com o cara comercial para ouvir você, o cliente, falando. Então também isso é uma das coisas, né, empresa grande, cada vez mais o time de tecnologia vai se afastando do cliente. Então é importante, vai junto. Então eu mandava também o time né, sugeria ali que fosse junto com os times comerciais para ver e ouvir da onde está vindo aquele pedido. Isso é engraçado que você está falando, porque o Marcelo, fundador da Yugo, esteve aqui com a gente num dos episódios passados, e ele era CTO, né? Fundador CTO. E Aham. ele fala, gente, a galera tá botando os devs, tá achando que os dev é um bicho que fica lá na jaula, zoológico, que não tem que falar com as pessoas. É. E que a tendência é cada vez mais, principalmente agora com o IA, com o Vibe Coding, o Aham. dev vai ter que falar com o cliente, ele vai ter que aprender a se comunicar, né? Exato. Mas aí eu caio numa outra dúvida aqui, né? Eu tenho identificado uns padrões conversando com muito fundador e com os fundos de VC, e o fundador vai lá, tá operando, a prioridade número um dele é vendas, depois Uhum. que as vendas começam a rodar, vem a acertar o produto, que é essa dinâmica que a gente está falando, né? Da briga de vendas e o produto. E aí eu estou ouvindo um terceiro fator só depois de vendas e de produto, que é o que a gente sempre fala no VC, que a gente investe nas pessoas por esse motivo, que é pessoas. Uhum. Então você tem vendas, produto e pessoas. E eles falam que assim, ó, se até o série A não acertar pessoas, esquece. Né? Qual que é o momento que esse abençoado desse fundador vai saber que é hora de, cara, agora é vendas, não, agora é produto, ou agora é pessoas, ou é os três ao mesmo tempo? Empreender é difícil porque é os 3 ao mesmo tempo, mas com pesos diferentes. Eu acho que tem de fato os momentos que é mais o outro, mas nunca ele tem que estar sempre pensando nos 3. Mas eu acho que no começo, early stage, quando tá ali fase de, pré-seed com certeza, seed, até mesmo um series A, focar em vendas, porque ele tem que provar e testar que o produto tem cliente que paga por aquilo, realmente está resolvendo a dor, o caminho que está indo,
mercado para aquilo? É um mercado grande, de fato, o suficiente? Então eu acho que ali pré-seed, seed tem gente que quer usar, tem gente que tá, além de querer usar, tá disponível a pagar pelo teu produto, então ele é venda. Óbvio que ele precisa ter um mínimo de MVP para ter alguma coisa para o cliente usar, mas ele está testando muito mais. Existe a dor é real, ela existe e o caminho que eu estou indo para resolver essa dor parece fazer sentido. Então tem cliente que quer usar e tem cliente que quer pagar. Então é muito mais vendas. Produto costuma ser mais para frente, por isso que é muito difícil ver, CPO founder, ou pessoas que, né, têm carreira de produto e aí viram um empreendedor, porque em geral, muito no começo, a visão de produto é a visão do empreendedor, é a visão do founder ali, né. Como é a solução, como vai resolver. Então por isso que é muito mais comum os times iniciais, é o empreendedor, o founder, CEO e um dev, ele precisa de alguém para codar a visão dele. E agora com vibe coding quase nem isso precisa, né, mas em geral precisa de alguém técnico ali, um CTO, então é muito mais comum CEO e CTO co-founders do que um CPO, alguém de produto já. Então o produto é um pouco mais para frente, ele claro tem que ter essa preocupação de o produto está evoluindo, eu estou fazendo já os ajustes, não estou customizando demais, às vezes pode fazer sentido customizar para um nicho, não para um cliente específico, né. Então essas discussões de priorização, junto ali com o time de engenharia, acaba sendo nesse momento muito do founder, mas a maior parte do tempo ele está na rua vendendo para cliente. E aí eu acho que a parte de pessoas é uma preocupação que ele tem que ter sempre, porque tem que garantir que as primeiras pessoas que ele está contratando vão ter a cultura, os valores, que ele quer ali para a empresa. Então eu acho que isso no começo, que é o founder na rua, aí tem às vezes o co-founder CTO, está contratando em geral as primeiras contratações, e aí isso você vai saber melhor do que eu, não são pessoas muito sêniores, então isso também acho que óbvio que é super importante eu acho de, né, falam founder, o empreendedor tem que entrevistar as primeiras, sei lá, 100 pessoas, não sei qual é o número mágico, para garantir que ele concorda ou é alguém que ele confia que tem os valores e missão e cultura da empresa. Mas quando começa a fase, aí em geral é mais perto de um Series A, que aí a empresa já tem um tanto de tração, já começa a ter um time um pouco maior, que aí quando ele começa a precisar trazer heads, pessoas com mais experiência, background, pessoas mais sênior, com mais tempo de experiência, aí é onde eu acho que muito importante esse foco em pessoas, para garantir que essas pessoas sêniores que vão contratar outras pessoas, vão ter esse alinhamento de cultura. né? Eu vejo muito founder batendo cabeça em recrutamento, até porque a gente faz isso, né? Por exemplo, ontem eu estava conversando com um investidor que captou 2 dígitos altos de milhões de reais, Uhum. super jovem, tava com um desafio de recrutamento, né? E falou, não, pô, eu tô contratando um product designer. Falei, poxa, legal. Quanto tempo você gasta do seu dia para recrutar? Ele, 10 horas por dia. Eu falei, meu, mas o que que você faz? Você trabalha que horas, né? Tipo, É, porque é um custo de oportunidade gigantesco. Você está deixando de operar, você é um é. cara de técnico. Daí eu falei, não, porque se não sou eu, não vai. O founder tem muito essa cabeça de centralizar, né? Aí é onde tem que tomar cuidado. É onde toma-se muito cuidado. Mas o que me chama mais atenção é, não, tô entrevistando gente que ganha de 10 mil a 40 mil. Eu falei, meu Deus, esse GPS precisa de, de uma orientação. Mas rola muito. E assim, não são startups que não têm é, Uhum. bala na agulha, né? São startups com bastante É. energia para poder investir e atrair bons profissionais. Mas aí é uma reflexão que eu deixo para os founders também, saber qual que é o momento ideal de você gastar energia com isso ou não. Mas eu tenho uma dúvida agora, que você falou de importância de time e de que às vezes nem precisa de um dev, né, no começo da operação. O Sam Altman, se eu não estou enganado, ele comentou faz uns 2 anos que em breve a gente teria profissionais de uma pessoa, uma empresa de uma pessoa, um exército de agentes de AI que iam ter empresas valendo US$ 1 bilhão ou mais. Uhum. Isso seria uma quebra de paradigma para o que a gente conhece no playbook do VC, que a gente sempre fala assim, não, tem que ter um cara de produto, um cara É. técnico e um vendedor. Como que você tem enxergado isso no mercado aqui no Brasil? Você tem visto alguma mudança ou não? Puta, precisa ter o cara técnico, precisa ter o produteiro, precisa ter o vendedor ou tá quebrando a cabeça de todo mundo? Eu acho até
Pra corrigir o que eu falei, eu acho que alguém técnico vai precisar, talvez o founder não precisa no comecinho, ele consegue fazer um MVP sozinho, vibe coding, então para fazer talvez os primeiros testes aqui, o MVP do MVP do MVP, talvez ele consiga fazer sozinho, mas se é alguém que não tem uma experiência técnica, eu acho que hoje talvez a gente ainda não está lá de conseguir construir, tomar decisões de arquitetura de produto, de infraestrutura de dados. Então acho que tem ainda um tanto de coisas mais técnicas, que eu acho que é importante. Se você quer construir um produto que vai ser escalável, um momento você vai precisar ter alguém técnico ali junto, fazendo, orientando, liderando, enfim, essas discussões. E eu acho que aí o AI vai substituir ou está substituindo mais júniors. Então eu acho que vai estar sendo mais comum chegar a times que são 2 ou 3 co-founders, talvez e mais algum líder de engenharia, que não é alguém que foi CTO aí já, que acho que antigamente tinha essa necessidade de já ter alguém minimamente sênior de largada. Talvez hoje precisa menos no comecinho, né, talvez hoje com algum apoio técnico ou ajudando algum freelancer, alguma coisa assim, ele consegue ter um MVP mínimo para ir testando a tese. E no futuro eu acho que, vamos ver como vai evoluir. Então acho que a gente está vendo isso. E uma coisa que eu estou sentindo e que eu acho que está mudando, e deveria mudar rápido, antes era mais comum um empreendedor que chegava pré-seed, né, tá no PowerPoint, justo falando: "Ah, eu preciso desse cheque para eu poder contratar desenvolvedor e poder desenvolver o MVP e poder testar". Hoje em dia, se chega um empreendedor com esse discurso, não bate mais, né, não vale, então vai lá e faz vibe coding. Então acho que isso está mudando o pré-seed, já tem uma expectativa de que um mínimo de MVP deveria ter, não deveria precisar levantar uma rodada, não deveria precisar de um cheque para poder fazer um MVP mínimo ali. É a dinâmica do ovo e a galinha que o empreendedor sempre fala, pô, eu preciso da pessoa para captar. Daí o fundo fala assim, mas você precisa da pessoa para investir, só que eu preciso do Exato. dinheiro. Eita, nós, daí fica naquele correndo atrás do rabo, né? É. É uma situação bem ingrata com o empreendedor, coitadinhos. Mas você falou um negócio legal, que eu tinha visto acontecer, mas não tinha visto outras pessoas comentar como você comentou. E como você tem bastante exposição a muitos empreendedores, eu estou começando a enxergar isso, que os empreendedores estão começando a trazer pessoas não tão seniors para serem as pessoas de tecnologia, validam bem uma escala mínima, e quando tem essa escala mínima, eles buscam um CTO. É. E eu tô começando a enxergar isso. Achei que era impressão só minha em um caso específico, mas pelo jeito parece ser uma tendência, né? Eu acho que está começando a ter isso. 10 anos atrás, era quase assim, impossível conseguir fundraise se você não tivesse show, por mais que fosse participação minoritária, mas você tinha que ter alguém sênior, que tivesse, né, uma cadeira ali de pelo menos um head de tecnologia, de engenharia, alguém sênior de largada. Eu acho que isso ao longo dos anos já foi mudando, e ainda mais agora com AI vibe coding, acho que isso mais ainda, tô começando a ver mais esses casos de nem tem, já tem um MVP, não, eu já tenho alguns clientes testando, mesmo que não tá pagando, enfim, mas já tem ali alguma coisa no ar. Falando um pouquinho da Supera, Maíra, você entrou na Supera em 2023, né? Se eu não estou enganado. Isso, Bom, você pegou um momento maravilhoso para entrar em Venture Capital, né? Você pegou aí um pouquinho do nosso inverno. E aí sim. eu queria perguntar para você o que que foi que te atraiu a se juntar à Supera? Onde que você estava antes? O que que fez você entrar na cadeira de investidora de novo? Eu tinha passado, né, antes de entrar na Supera, os últimos, 7, 8 anos antes, do lado da execução. Trabalhei no Gympass, depois passei pela OLX, depois na XP. E eu, assim, amei, muito mais do que eu imaginava esse lado da execução, mas o meu plano sempre era em algum momento voltar a atuar como investidora. Então eu saí, por último, antes da Supera, eu estava na XP. E aí até foi uma experiência muito rica, mas aí não era já uma startup, né, apesar de eu estar no time de tecnologia, era todo um projeto de transformação digital, mas não era mais uma startup. E aí então eu estava, quando eu saí na dúvida pensando: "Quero voltar para uma startup mais early stage ou
e, né, fazer esse movimento já para os fundos. E aí eu já estava me envolvendo com investimentos anjos, comecei a me envolver com algumas organizações, e eram os momentos que eu ficava mais empolgada, era quando eu tinha conversa com o empreendedor. Então isso para mim foi um sinal, assim, de acho que é o momento de voltar a ser investidora. E a Supera, era um fundo novo que estava sendo montado, né, esse grupo ali trabalhando junto, né, hoje os sócios da Supera, um fundo pequeno e novo, então eu achei que ia ser uma excelente oportunidade de empreender num fundo. Então a gente começou trabalhando juntos, participei muito, né, a gente faz aqui todo mundo faz tudo, e a gente discute junto qual vai ser a estratégia do fundo, quais são os próximos passos, qual é a relação que a gente quer construir com os nossos empreendedores. Então, a oportunidade de estar num fundo menor e poder fazer de tudo era importante para mim, me chamou bastante atenção, e de poder tanto olhar pipeline, novos investimentos, mas também ajudar o dia a dia as empresas do portfólio, que eu acho que com toda a experiência que eu tive, eu consigo ajudar bastante as empresas do portfólio também. Então eu queria estar num lugar, num fundo que eu pudesse, também atuar nessas 2 frentes. E qual não, pode falar, eu te interrompi sem querer. Não, que eu ia falar, o momento de mercado que você falou, de fato era um momento e ainda está se recuperando, né, de inverno, mas tem um lado positivo disso que os valuations estão muito mais razoáveis, muito mais justos, os empreendedores que sobrevivem a esse inverno são os empreendedores mais resilientes, que estão fazendo uma gestão melhor de caixa, etcétera. Então, por outro lado, tem, né, essa vantagem ou esse momento de as oportunidades tem excelentes oportunidades de investimentos com valuation mais justo. Qual que é a tese de investimentos da Supera hoje? Boa. A gente é um fundo early stage, a gente faz rodadas seed, pré-seed e setor agnóstico. Então a gente olha Brasil e América Latina. A gente tem já 13 empresas no nosso portfólio, ainda tem cheque para fazer, a nossa meta é chegar aí pelo menos numas 20 empresas. E o nosso cheque médio varia, a partir de 300, 400 mil dólares até US$ 1 milhão. E já está com ótica para um próximo fundraising para novos fundos? A gente está começando a pensar e discutir isso sim, vamos ver, o nosso fundo hoje é um fundo de US$ 30 milhões, a gente já investiu um pouquinho mais da metade, a gente tem reserva de follow-on, então a gente está começando a pensar como vai ser o segundo fundo, que tamanho de fundo faria sentido, se a gente muda alguma coisa da nossa estratégia. Com AI a gente tem discutido muito isso, né, como é que vai ser daqui para frente, será que a gente deveria investir só em startups que são AI native? O que exatamente é AI native, o que né, a gente consideraria, enfim. Então a gente tem discutido bastante isso e quem sabe deve um outro fundo. E Maíra, quando que você começou a entrar nesse mundo como investidora anjo? Porque eu vi que você faz parte do GV Angels, né. O que que foi o Sim, gatilho que você falou: "Vou entrar nesse game", sabendo que 90% de chance de dar ruim? é. Tô aprendendo ainda. Eu entrei, se eu não me engano, foi em 2020 ou 21 no GVendas, foi na pandemia, então eu acho que eu estava nessa coisa muito, dentro de casa, e foi um momento que eu comecei a sentir falta de né, de estar conectada com o ecossistema de empreendedorismo. Então, como na minha experiência eu comecei como investidora, então eu estava sempre antenada, ia nos eventos, conhecia um monte de empreendedor, sabia o que estava acontecendo. Quando eu fui para o lado da execução, o negócio te consome 50% do tempo. Então eu fiquei, né, estava os últimos anos muito focada ali no dia a dia da execução. E aí eu comecei a sentir falta de, né, não sei mais o que está acontecendo, quais são as novas tecnologias, os novos modelos de negócio. Então por isso eu fui procurar o GV Angels, me associei, primeiro ao GV Angels, depois até entrei em algumas outras, organizações de anjo, algumas que são especializadas, tem por exemplo a Sororité, que é só para mulheres, que eles fazem investimento só em startups que têm founder mulheres. Então foi uma maneira de eu voltar a me envolver com esse ecossistema, eh, e ajudar empreendedores, tanto com dinheiro quanto ajudando, né, de outras maneiras. E a parte dos investimentos, eu fiz alguns investimentos desde então, com o GV Angels e alguns, por conta própria, mas como é esperado, estou aqui esperando se eu vou ter retorno ou não, ainda não sei, vamos ver. Espero que sim. Conselho que você daria para alguém que está pensando em se tornar investidor anjo? Você que já está nessa jornada aí, faz 6 anos, né? Faz, e eu acho que mesmo nesses 6 anos já deu para ver que tem amadurecido e evoluído, e quando eu olho lá mais para trás, né, quando eu
comecei a atuar como investidora, acho que nem sei se tinha, enfim, eu tinha bem menos do que tem hoje. Então acho que é um ecossistema que tem evoluído bastante, tem amadurecido, e a dica é, eu acho que é se alguém, né, quer começar a fazer investimento anjo, se associar a esses grupos. Eu acho que tem a grande vantagem, a maioria desses grupos hoje em dia, eles investem bastante em education, webinar, workshops, para ensinar a investir, de setores específicos, acaba sendo uma fonte muito rica de pipeline, então dificilmente a pessoa que quer começar, nem sempre ela vai ter uma rede de contatos a vários empreendedores, né, por conta própria. Então essas redes ajudam a trazer bons empreendedores. São pessoas que estão ali trabalhando no dia a dia, que são já experientes, né, que já estão fazendo isso há um tempo, então eles ajudam muito também nessa análise, due diligence, como fazer um due diligence estruturado, ensinando como você faz uma gestão de portfólio, como que é uma boa diversificação, quanto, né, esses dias no grupo que eu tô, estava uma discussão grande de quanto do seu portfólio deveria, do seu patrimônio, deveria estar em investimento anjo. Então discussões, assim, eu acho que são muito ricas para quem está começando, e mesmo para quem já está há mais tempo como eu, então acho que fazer parte desses grupos acaba sendo, acho que o principal jeito de entrar, de começar a conhecer gente, de aprender. Maíra, olhando para a sua trajetória agora como operadora, quando você trabalhou em startup, você consegue lembrar do maior erro que você cometeu como líder? E qual que foi esse erro? Um tanto, né, alguns. Mas eu acho que um erro que me marcou, eu lembro, foi no meu começo, como operadora em execução no Gympass, que tinha o time de operações, o time de CX, a gente tinha, era muito, problemas de processos. Às vezes nem existiam processos para resolver a dor, então era um dia a dia muito conturbado, era muita coisa para resolver, atendimento não se disparava, ficava aquele backlog de e-mails ou de ligações, então era muita coisa ali, problema para a gente resolver, problema com o cliente, cliente reclamando. E eu acho que eu sou uma pessoa, acho que bastante racional e direta, então, e eu assumi aquilo, foi uma coisa, assim, emocional no dia a dia de fazer, né, de resolver a dor do cliente. Então, o cliente ligava bravo porque estava com algum problema, eu tomava a dor para mim e tinha que fazer de tudo. E aí com isso eu acho que eu acabei sendo, né, talvez dura demais com os times. Então eu lembro quando eu recebi um dos primeiros feedbacks do time lá, que o time falou, deu esse feedback que eu era muito dura. E aí falei: "Espera, deixa eu dar um passo para trás, né, eu não preciso ser dura no dia a dia para as coisas acontecerem, para o time fazer um trabalho bem feito". Então acho que foi um momento bem importante de parar e refletir, de também, né, estudar e aprender como mudar a minha comunicação para continuar sendo direta, continuar, acho que falando as coisas, mas sem ser dura, né, e conseguir mostrar, construindo né, confiança com o time, que a minha intenção, eu genuinamente me importava com aquelas pessoas, com a performance delas, com que elas crescessem, com que elas estivessem, né, se sentindo, confortáveis e confiando, com segurança. Então foi, acho, um grande aprendizado, assim, de ajustar o estilo de comunicação, mas continuar dando os feedbacks, continuar, né, sendo clara na comunicação, mas mostrando que era porque eu realmente me importava com aquelas pessoas. Sabendo do que você sabe hoje, né, eu gosto de fazer essa pergunta para mim mesmo, às vezes eu me pego me refletindo, sabendo do que eu sei hoje, o que que eu teria feito de diferente no passado, ou não teria feito nada de diferente, para estar onde eu estou? Ah, gosto de acreditar que eu sou uma pessoa com pouquíssimos arrependimentos. Eu acho que eu não teria feito nada grande diferente. Talvez, acho que principalmente esse lado da execução, quando eu comecei ali, né, na experiência de empresa early stage, crescendo loucamente, acho que tem a ver um pouco com isso, talvez tenha um pouco mais de paciência com as coisas, porque é é aquela loucura, o negócio você tem que fazer, tem que resolver e um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então eu acho que eu né, fui tomada por aquilo, então talvez tenha um pouco mais de paciência para conseguir lidar com essas coisas mais, do time, da conseguir ter, acho que essa a relação ali mais próxima, conseguir mostrar, dar segurança para o time, então talvez acho que seria isso. Boa. E aí para os founders que estão aqui com a gente, nos escutando, qual que seria uma verdade inconveniente que você gostaria de compartilhar com eles?
sobre construir uma startup numa fase seed, por exemplo? Qual que é a verdade inconveniente que você gostaria que todos soubessem? Boa pergunta. Eu acho que uma das coisas o sucesso da startup não vai vir pela ideia ou, né, o empreendedor ser gênio. Vem da execução, da consistência, da resiliência. Então é comum, às vezes, vem um founder e fala: "Não, eu tenho essa ideia, precisa assinar um NDA, mas é que eu não posso mostrar mais detalhes". E aí eu não posso falar isso para o empreendedor na hora, mas eu já ouvi no último mês outros 5 pitches daquela mesma ideia. Então, acho que acontece muito do empreendedor achar que ele, nossa, ele é um gênio, ele teve a ideia maravilhosa, e ele não sabe, mas tem outras tantas pessoas, às vezes não é exatamente a mesma coisa, mas está querendo resolver a mesma dor ou é muito parecido. Então não é isso que vai fazer, a empresa ser bem-sucedida, a startup virar um unicórnio. Até porque, como a gente já falou aqui, as ideias mudam, a solução muda, você pivota, muda o mercado. Então o que determina é muito mais a capacidade de execução dos empreendedores, é muito mais, né, a resiliência, a consistência, conseguir fazer uma gestão bem feita de caixa, versus, tem uma ideia única maravilhosa. Fato, muito bom, Maíra. Maíra, para finalizar aqui o último bloco nosso, a gente sempre pede uma recomendação de um podcast, de um livro, uma newsletter, algum conteúdo de valor que você acha que todo mundo deveria assistir. Tem gente que fala assim, puta, não vou dar dica de conteúdo técnico, eu vou falar pro pessoal assistir Silicon Valley, que bem é um pouco técnico, né? Mas pode assistir, sei lá, Bridgerton, ou sei lá, qualquer coisa que vier na cabeça. Eu vou falar de um livro que eu inclusive falei ontem desse livro para um empreendedor, que eu lembro que foi um livro que eu li quando eu estava atuando como líder de produto, e foi super relevante, mas eu acho que ele é importante para todo mundo, para os empreendedores, enfim, que chama The Power of Moments. E ele é um livro que ele fala, ele, né, fez uma pesquisa, perguntava quais são os momentos mais marcantes na sua vida. Então, e aí as pessoas em geral respondiam: "Ah, foi o casamento, foi o nascimento do filho, a formatura", ou às vezes, né, eventos tristes, a morte de algum familiar, enfim. E aí ele foi analisar, eles analisaram o que que são, comum, quais são as características comum nesses eventos mais marcantes na vida das pessoas. E aí ele transferiu isso para uma estratégia de como você, como empresa, né, como empreendedor, como líder de produto, usar isso para criar esses momentos únicos, mágicos para o teu cliente. Então, eu acho que para os empreendedores conseguirem pensar nisso, né, como é que eu consigo criar um momento muito marcante, uma experiência muito marcante para os meus clientes, seja com o produto ou como for, o contexto ali. Então, acho que eu lembro que foi um livro que eu achei muito interessante e ele traz vários exemplos de como fazer isso e o que que são essas características que fazem o momento ser uma experiência ser marcante. Muito bom, Maíra. Como que o pessoal faz para entrar em contato com você? Quer mandar o pitch para Supera ou quer uma mentoria da Maíra? Como que eles entram em contato? Boa, pode, me procurar pelo LinkedIn, Maíra BR Castro, ou mandar um e-mail, maira@supera.vc. Muito bom. Galera, obrigado aí por estarem nos acompanhando aqui até o final desse episódio. Para mim é um prazer estar com a Maíra, incrível. Trabalhei com ela, ela falando assim, eu era uma pessoa dura, eu não achava, ela é um doce de pessoa. Obrigado por ter aceitado o nosso Boa. convite e você que está aqui, dá o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Espero que tenha ajudado vocês. Vejo vocês no próximo episódio, tá bom? Beijo no coração de todos. Maíra, obrigado novamente. Obrigada, beijos.